Querido internauta, estamos de volta hoje no programa Momento Econômico, falando de humanização e visão sistêmica no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, ambiente de trabalho. Conversando com Alquinder de Oliveira, ele que é especialista no assunto e faz ou pratica essa consultoria em várias empresas aqui no Brasil, falando de liderança. Uma pergunta, Alquinder, que surgiu aqui de um internauta. Então, dá para caracterizar uma visão sistêmica e uma visão linear? Qual a diferença das duas? A diferença entre a visão sistêmica e linear é principalmente, na visão sistêmica, nós incluímos o outro na questão que está sendo resolvida, discutida. E na visão linear, nós incluímos somente nós. Nós temos a visão que julgamos correta e aplicamos procedimentos que, de acordo com a nossa visão, estão corretos. Mas não ouvimos as outras pessoas envolvidas. Então esse é o grande diferencial. Tem uma pergunta da Joyce Santana. Que empresa ou companhia no Brasil é considerada modelo quando o assunto é ambiente corporativo e valorização do relacionamento organizacional? Uma ou mais empresas? Me vem no momento, óbvio que existem mais empresas, a empresa Gerdau e a empresa Porto Seguro. Me lembro quando ministrei treinamento aos líderes da Porto Seguro há alguns anos. O presidente da empresa, o Sr. Garfinkel, não participou, mas quando terminamos o treinamento ele quis conversar comigo, quis me conhecer. E por que ele conseguiu fazer da Porto Seguro esse modelo que hoje é? Porque ele é um ser humano, é uma pessoa que enxerga em cada profissional um ser humano. E com isso conseguiu construir uma empresa sólida e modelar. Então, quanto mais o líder procurar valorizar a humanidade presente em sua empresa, com certeza melhores resultados terá. Uma outra pergunta é do Renato de Paula. Aproveitando um dos títulos dos seus livros, do consultor Alquinder, como tornar o impossível possível dentro das empresas? A regra é aprendermos a dialogar. Nós temos o hábito de discutir ou de debater. E na discussão, o emocional prevalece. E no debate, há sempre ganhador e perdedor. E o perdedor, ele vai trabalhar, vamos dizer assim, naquela linguagem por baixo do pano, para provar que ele está certo. Ele vai prejudicar. Então, quando nós trabalharmos com o diálogo verdadeiro, nós vamos ter equipes que vão se transformar em times. Então esta é a regra. A ANEFAC trata muito de executivos da área financeira, contábil, administrativa, mesmo jurídica, né? Essas áreas, quando falo principalmente em finanças e contabilidade, elas são tremendamente técnicas e exatas. Há necessidade destes profissionais se preocuparem com o diálogo e o bom relacionamento? Extrema necessidade, porque é uma área vital da empresa. Vamos dizer, é ali que corre o sangue da empresa. Então, extremamente necessário, apesar da cultura brasileira não visualizar desta forma. Mas quando se vê empresas onde, na área financeira, há pessoas que têm, além do cérebro, o coração atuando, os resultados são mais evidentes e mais duradouros, porque você está enxergando, frase já citada, né, no profissional, um ser humano. Alquinder, por que algumas empresas, a gente percebe em várias delas, as áreas técnicas e exatas não se esforçam para o relacionamento, o bom relacionamento com as demais áreas da empresa? Qual é a deficiência que está aí que precisa ser corrigida? Por serem empresas técnicas,
elas olham com muita eficácia nesse sentido nos procedimentos técnicos relativos à empresa em si, não valorizando muitas vezes o corpo de pessoas que faz o resultado bom ocorrer. Mas se essa empresa um dia tentar mudar o estilo para continuar atuando de forma eficaz como está atuando, mas enxergar cada funcionário como um ser humano que tem família, que tem filhos, que tem amigos, que tem dores, que tem alegrias, que tem bons e maus momentos, a empresa tende a mudar o comportamento e vai conseguir fazer com que a criatividade naquele funcionário apareça com muito mais facilidade. E quais meios de comunicação a liderança brasileira mais utiliza para estimular o diálogo, a discussão, o debate? Olha, para estimular o diálogo, nós temos que saber ouvir o outro primeiramente. Nós somos muito de saber falar, mas nós temos que aprender a ouvir o outro. E temos que tirar a discussão e o debate do meio empresarial. O debate, talvez eu já tenha dito aqui, ele faz sentido no meio político e no meio do direito, onde há adversários. Mas numa empresa não há adversários, não pode haver, na realidade há, não pode haver. E se nós trabalharmos com a discussão ou debate, nós vamos fazer com que cada vez mais esse mal permaneça. Quer dizer, você precisa essencialmente do diálogo e aquilo que você falou, ouvir primeiro o outro, né? Para poder construir a verdadeira liderança, para poder motivar todo o ambiente de trabalho para conseguir os resultados. Isso é. Alquindar, qual é o procedimento básico para fazer acontecer esse bom relacionamento nas empresas? Tem algum procedimento básico para fazer acontecer isso? São 2 pontos já citados aqui, mas é preciso esclarecer melhor, talvez. Trabalhar com o foco de ter a visão sistêmica, que é o grande problema, estamos reforçando, em nosso país. Aqui nós atuamos com a visão linear, já dito também, mas é importante reforçar. O líder brasileiro é aquele, nós estamos reforçando, né? No estilo eu mando e você obedece. Então é preciso ter uma mudança cultural profunda, onde cada vez mais o líder se veja como aquele que tem como principal função estimular os seus liderados a agirem de forma adequada. Quando nós trilharmos esse caminho, nós daremos saltos qualitativos. E saltos qualitativos significam, é bom que a liderança ouça isto, lucro maior. Aqui uma pergunta do internauta Carlos. O bom relacionamento, é uma pergunta, né? Está ligado à motivação? É possível motivar o outro? Olha, o bom relacionamento está ligado à motivação. A pessoa, quando está motivada, relaciona-se melhor. Agora, motivar o outro, não é possível assim, vamos dizer, agora eu vou motivar tal pessoa. Não existe isso. O que nós podemos é criar um ambiente para que lentamente, com o passar dos dias, às vezes meses, a pessoa passe a ser automotivada. Porque a automotivação é sempre um processo interno. Não dá para dizer, hoje eu vou motivar fulano. Você pode utilizar da técnica adequada e a pessoa, por uma circunstância qualquer, não se automotivar. Mas a insistência nesse foco vai gerar bons resultados. E eu acho que tem uma dificuldade grande, né? Como motivar ou equilibrar, acho que fica melhor colocado, a relação de capital humano e lucro financeiro. Parece que um é contra o outro, mas eu acho que não é. Então, como as empresas devem lidar com esse aparente conflito, se é que é conflito, né? Capital humano e lucro financeiro.
Hoje no Brasil a gente pode até dizer que há conflito, capital humano e lucro financeiro. Há empresas que abraçam um lado ou outro, mas a empresa que consegue resultados efetivos e duradouros é aquela que vê esses dois pontos como vitais, dando a mesma importância a cada um deles. Muito bem. Alquinda, muitos líderes têm dificuldade para delegar poderes e responsabilidades. Esse é um comportamento que se repete e que pode comprometer o ambiente, né, no trabalho. Limitar o desenvolvimento do funcionário e sobrecarregar o líder pode ser uma consequência desse problema, né, de delegar poderes. O que o líder deve fazer para delegar com eficiência? Olha, realmente pode ser um problema, como você citou aí. E para o líder delegar com eficiência, batendo na mesma tecla, mas é importante o reforço, para delegar com eficiência ele precisa aprender a se colocar no outro, pensar como eu gostaria de ser tratado pelo meu líder. O meu líder, comigo, enquanto liderado, trabalha de forma eficaz no que ele está certo ou no que ele está errado. Eu vou continuar vou cometer os erros que ele comete comigo? Então é preciso uma autorreflexão para a mudança comportamental, focar no outro. E quando o líder delega essa autonomia que você está comentando, quais as características de comportamento e pontos positivos que um colaborador pode apresentar, então, quando esse líder delega autonomia? Primeiro, você vai descobrir uma pessoa criativa, que até então não era criativa, porque ela passa a ter iniciativa. Quando vê que a ela foi doada ou dada poder, ela passa a tomar atitudes, ter pensamentos, ter ideias e passando para frente que antes não tinha. E quem vai ganhar com isto? O líder maior, pela mudança do seu comportamento, o liderado e as pessoas envolvidas e, por consequência, a empresa. Então, essa mudança comportamental, principalmente nos tempos atuais, é muito importante. Há 30 anos atrás, a função do líder era mandar e o outro obedecer. Isto ocorria sem nenhum problema. Hoje, os liderados não aceitam mais esse estilo de liderança. E quando isso acontece, dá para se perceber claramente os reflexos no processo produtivo, de qualidade e também financeiro da empresa? Certamente, porque quem faz acontecer a qualidade, quem faz acontecer o lucro financeiro é o ser humano. Então, se nós não trabalharmos o ser humano para que ele seja um profissional respeitador em relação a si mesmo, às suas limitações, ao que tem ainda a desenvolver, em respeito ao outro, nós vamos ter resultados pífios dentro das empresas. E, Alquinda, tudo isso é um processo. Isso leva muito tempo para a liderança, para os líderes das empresas perceberem que eles precisam mudar? Leva muito tempo, normalmente é um processo longo, meses, anos. Olha, eu ministro treinamentos da empresa e nos treinamentos, 60 dias após o início do treinamento, já as coisas começam a ocorrer. Mas por quê? Não estou dizendo que você precisa necessariamente contratar alguém para treinar, mas é importante saber que é preciso ter uma metodologia que a empresa pode, por ela mesma, utilizar. Ter métodos para trabalhar as pessoas de maneira eficaz. Conhecer o que é o ser humano, quais são as suas necessidades, não somente enquanto profissional, mas como ser humano.
A partir desse processo, as coisas começam a melhorar, a eficácia vai se fazer mais presente. Alquinda, nós já estamos chegando no final do programa. Com certeza, eu estou mais motivado, apesar das dificuldades na economia, estou mais motivado. Pediria então as suas considerações finais para o internauta. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, muito obrigado, agradeço a todo o grupo que está presente. E ao internauta, a gente sugere pensar em si próprio, porque muitas vezes, quando passamos essas informações, nós imaginamos, meu chefe precisa mudar, o meu pai precisa mudar, a minha esposa precisa mudar. E o processo da mudança sempre começa num grupo, em nós mesmos. Enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento, nós não vamos abrir portas enormes para que as pessoas se estimulem a mudar. Perfeitamente. Alquinda, muito obrigado. A ANEFAC agradece. Eu acho que esses pontos que você comentou são extremamente importantes para que a gente mude o perfil de líder e realmente construamos líderes nas nossas organizações no Brasil. No dia 2 de setembro, em São Paulo, acontecerá a palestra Principais Aspectos de um Programa de Compliance para atender à Lei Anticorrupção. No dia 3 de setembro, em São Paulo, será realizada a reunião técnica de perícias contábeis, econômicas e arbitragem, a execução e a anulação de sentenças arbitrais. Lembramos que estas agendas, essas duas reuniões técnicas, nós teremos uma outra que é sobre o CPC 25, que vai acontecer tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Em São Paulo, no dia 10 de setembro e no Rio de Janeiro, no dia 9 de setembro. Por favor, internauta, consulte no site da ANEFAC, que é www.anefac.com.br. Muito obrigado, queridos e queridas internautas, e até a próxima semana.